Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 95 mil inscritos. Já passamos aí de 94.500, né? Conto com a colaboração de todos, não custa nada, só se inscrever. Vamos pra cima, né? A meta principal é a plaquinha de 100 mil inscritos pro John instalar aqui na parede, né? Então, seguimos com as novidades do nosso Coringão. Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima, né? Hoje, quarta-feira, dia 20 de dezembro, finalizando aí o ano, né? Penúltima semana do ano de 2023. E vamos pra cima, editor. Pode rodar a vinheta. Vai, Corinthians! Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Hoje temos alguns jogos aí de campeonato alemão, campeonato espanhol também. O John já fez a aposta dele, certo? Vitória do Bayer Leverkusen e vitória do Barcelona, certo? Os dois favoritos aí dessa rodada, certo? Aposta tranquila, aposta para bater, certo? Para dar o green, para vocês ganharem aí essa aposta. Aproveitem, temos o link do John, certo? Para você que quer se cadastrar, aproveitar aí tudo da iBet, tem o link do John aqui na descrição ou no comentário fixado, certo? Você faz o cadastro pelo link do John, ganha 100% de bônus no primeiro acesso, tá? No primeiro depósito. Temos também muitas promoções, recompensas e muito mais, tudo isso no site da iBet, tá? Então aproveitem e vamos para cima, iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, a primeira novidade é sobre o Lucas Piton, certo? Lateral esquerdo que o Corinthians vendeu para a equipe do Vasco. A princípio, é 16 milhões de reais. E aí, beleza. Passou um ano, o Corinthians não havia recebido nada ainda do Vasco, o Vasco não pagou o Piton. Essa era a conversa, né? A informação que a gente tinha até semana passada, praticamente. O Vasco ainda não pagou o Piton. Beleza. Essa semana, entendemos a negociação que foi feita. O Vasco parcelou a compra do Piton. Seriam 3 parcelas em 2023 e 3 parcelas em 2024. Das 3 de 2023, o Vasco acabou de pagar uma, a primeira. Certo? Era para estar pagando a terceira já, eles pagaram a primeira. E no meio disso tudo, a Elenco Sports, que é empresária aí do Lucas Piton, entrou com uma ação na justiça contra o Vasco por conta desse atraso nos pagamentos. Eu falei, ué, o Corinthians não correu atrás desse pagamento, não foi na FIFA, não foi nada, quem entrou na justiça foi a Elenco Sports. Por quê? E aí que mais uma vez entra o Duílio Monteiro Alves em ação. O excelente presidente. O Corinthians fez um acordo com a Elenco Sports. O Corinthians tem uma dívida com esse grupo de empresários. E aí fez o seguinte, ó, vamos vender o Piton, a gente pega a primeira parcela, as outras 5 parcelas vão diretamente para vocês, tá? E aí, quita a dívida que a gente tem. E aí, por isso que o Elenco Sports foi atrás do Vasco. Porque o dinheiro não era pro Corinthians. Não é que eles estão, o Vasco deve pro Corinthians, vou lá cobrar o Vasco. Não. O Vasco deve pro Corinthians, o Corinthians deve pro Elenco Sports. Ou seja, o Vasco deve pra Elenco Sports. É essa a conta básica, tá? E aí, por que a minha crítica ao Duílio? Ele já poderia ter explicado isso pra torcida corintiana há muito tempo. Muito tempo. Muito, muito, muito. Ó... Tem as parcelas do Piton, mas não adianta criar expectativa porque o Corinthians só vai pegar a primeira parcela de 500 mil dólares, em torno aí de 2 milhões e meio de reais. É isso. Era só ele falar isso. Não adianta ficar querendo cobrar o Vasco, porque esse dinheiro nem vem pro Corinthians. Ponto. Cadê a transparência? É isso que irrita o torcedor. E aí, Duílio, quando você vem e pergunta, as coisas acontecem e eu sou o pior presidente da história do Corinthians? Sim, são essas coisas que acontecem. Você fala como se, não, o time entrou em campo e você é o pior presidente da história. Não, é esse tipo de coisa que acontece. Esse tipo de falta de transparência que acontece. Você, quando você fez lá o debate da gestão,
Foi perguntado para você sobre essa questão da dívida. Por que você já não veio e explicou? Por quê? Porque estava antes das eleições. Certo? Não era bom a torcida saber disso antes das eleições. Agora, você já não tá nem aí, tá? Então, sobre essa situação do Piton, as próximas 5 parcelas vão diretamente para Elenco Esportes. Então, nem adianta a torcida do Corinthians ir atrás, cobrar o Vasco, ficar brava. Não vem nada pro bolso do Corinthians, rapaziada. Bom, agora seguindo com as novidades, né? Agora eu vou falar aqui sobre jogadores de saída do Corinthians, certo? O primeiro confirmado é o Bruno Mendes, né? Não fica aí no Corinthians para 2024. E a informação do Vene Casagrande é a seguinte, tá? Que o jogador está próximo de acertar com o Granada da Espanha, certo? O Bruno Mendes ficou esperando propostas da Europa no meio do ano, atrasou a renovação dele com o Corinthians, segurou o ano inteiro. Ele conseguiu segurar um ano essa renovação dele. Ai, não, eu troquei de empresário. Ai, meu empresário tá viajando. Ai, fugiu de todas as formas, tá? Esse daí não pode falar que o Corinthians não quis renovar, porque foi um dos jogadores que o Corinthians quis renovar e ele foi embora, tá? E ele foi embora. E aí, só essa atualização, né? O jogador está de saída e não fica no futebol brasileiro, segundo a informação do Vene Casagrande do SBT Esportes, tá? Então ele segue para o futebol espanhol, um time aí de segundo a terceiro escalão do futebol europeu. Joga aí no futebol espanhol e tudo mais. E é isso. Boa sorte pro Bruno Mendes, que consiga aí se manter na seleção do Uruguai e tudo mais. De resto, vai Corinthians. O clube segue e temos uma novidade muito importante sobre o senhor Gabriel Moscardo. O próprio Augusto Melo já bateu o pé, disse que quer manter o Gabriel Moscardo, que ele só sai com uma proposta surreal. E aí tivemos essa semana o Paris Saint-Germain se predispondo, né, a fazer uma investida nele, a comprar o Gabriel Moscardo. Eles querem o Gabriel Moscardo já para janeiro. E aí fizeram uma proposta de 22 milhões de euros. Certo? Com mais alguns bônus fixos. Eu acho que são 23 fixos e aí mais alguns bônus por metas alcançadas pelo atleta. Pô, John, a proposta do Chelsea era maior. Não, a do Chelsea era 20 milhões mais 5 de bônus. Então, se a do PSG for de 23 mais 3 de bônus, já tá maior que a do Chelsea, porque você consegue alcançar 26. Com a do Chelsea você batia 25. Só que a gente continua falando de valores próximos. E o que o torcedor queria era 30, 35 milhões de euros. Era o que a gente imaginava, uma vez que eles colocam que a proposta de 25 tá baixa, não tá nem perto do que vocês querem, ele só sai por um preço absurdo. Então, o preço absurdo é o quê? Acima de 30 milhões de euros. Que não é o caso da proposta do Paris Saint-Germain, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Mas o Paris Saint-Germain fez essa proposta para o Corinthians, tá? E aí o Corinthians está negociando, vai ver se consegue segurar, por exemplo, essa proposta para o meio do ano que vem, se consegue segurar para o fim do ano que vem. Estão nas conversas iniciais, mas o PSG está interessado, quer tirar o Gabriel Moscardo do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, tá? É um clube que tem muito dinheiro no futebol europeu, certo? Só que é um jogador também que tem futuro no Corinthians. É aquele ponto que a gente sempre debate. Pô, o Corinthians revela jogador, só que a gente não aproveita o jogador aqui. Vende rápido e vende barato. E aí o Gabriel Moscardo era até uma das promessas do Augusto de ir na contramão. Vou segurar o jogador, vou mantê-lo aqui e tudo mais, ter aquela conversa. E a gente segue aguardando novidades, né? Segue aguardando aí essas atualizações para ver se o Gabriel Moscardo fica no Corinthians, se vai ser vendido, se é vendido agora, se é vendido no meio do ano, se é vendido no fim do ano que vem. São muitas possibilidades, rapaziada. Bom, família, ontem tivemos aí a cerimônia de posse do Marcelo Teixeira, certo? Presidente do Santos. E o Augusto Melo esteve presente, tá? Foi lá, prestigiou a cerimônia e tudo mais. Uma questão mais burocrática, né? Foi lá, compareceu, beleza. Fez o meio campo dele.
E aí, obviamente, os jornalistas perguntaram sobre o Corinthians, principalmente sobre contratações. E aí que vem a resposta do Augusto Melo, tá? Ele falou o seguinte, ó. Como eu falei, tem muita conversa atravessada. Eu só tomo posse dia 2 de janeiro. Estamos monitorando alguns atletas para que no dia 2 a gente possa tomar atitudes. A partir do dia 2, aí sim começamos o mandato. Peço paciência ao torcedor, ele pode esperar um time muito forte para ganhar tudo. Pô, cara, e aí acaba sendo um balde de água fria nas expectativas do torcedor. E eu fico com o pé atrás, até sobre aquilo que o próprio Augusto Melo prometeu em campanha e tudo mais. A nossa expectativa era de contratações já, algumas em dezembro. A gente já queria ver essa transição. E o Augusto Melo vem, joga um balde de água fria. Não, só a partir do dia 2 que vai tomar alguma atitude. Só a partir do dia 2 que ele pode começar alguma coisa. Eu não sei se ele tá falando isso pra tirar a expectativa do torcedor, certo? Ou se realmente só vai acontecer em janeiro. Um ponto é, a gente chegou em uma fase que o torcedor já está irritado com Augusto Melo. Que o torcedor, muitos torcedores, eu até acompanho aqui os comentários de vocês, já estão colocando em xeque as próprias declarações do Augusto. Pô, prometeu o time para ganhar, prometeu um monte de 10, acima de 10 contratações, 20 de dezembro e não tem nada. Menos de um mês para começar o Campeonato Paulista, para começar a temporada. E aí a gente sempre fala sobre pré-temporada, sobre um monte de questões. Cadê? Esses pontos já deveriam estar sendo adiantados. E a gente está vendo que o Corinthians, nesse momento, ainda está caminhando. E eu quero saber a opinião de vocês, tá? Obviamente, a gente sabe que oficialmente o Augusto Melo só assume dia 2 de janeiro e tudo mais. Só que, pô, ele vai ficar esperando. Até lá ele fica só de braço cruzado, tá? Como que tá essa situação, tá? Eu acho que ele ainda fica em cima do muro, sabe? Sobre essas declarações. Promete um time para ganhar tudo, só que ao mesmo tempo, só a partir do dia 2 de janeiro. Então fica o torcedor ali na dúvida, apreensivo, esperando alguma novidade positiva sobre o time do Corinthians. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora sobre um nome que vem agradando aí, principalmente a torcida do Corinthians, né? Chegou a entrar no radar da diretoria do nosso clube. É o atacante Lautaro Dias, certo? Argentino, que joga aí no Independente Del Valle, fez gol no Corinthians no ano passado, fez gol no São Paulo na Sul-Americana de 2022, né? Na final contra o São Paulo e tudo mais. O Lautaro Dias trocou de empresários. Agora ele está com a OTB Sports, que é um grupo de empresários brasileiros, e isso, obviamente, aumentou as chances e até as expectativas de que ele venha para o futebol brasileiro, tá? E aí vale ressaltar, o Corinthians não abriu negociação com ele, só avaliou, não foi nem que fez uma sondagem, uma consulta, né, como o pessoal tá zoando. O Corinthians só avaliou o nome do Lautaro Dias, pô, se encaixa nisso, não se encaixa naquilo. É um atacante argentino, 25 anos. O ponto que chama atenção, ele tem poucos gols na carreira, tá? Ele tem pouquíssimos gols na carreira, certo? Ele tem em torno aí de 25 gols na carreira total. Então, assim, é um número muito baixo para um cara que é um atacante, um centroavante, tá? Então isso chama atenção aí do torcedor, mas pelas experiências que tivemos aí, principalmente contra os clubes brasileiros, ele deixou uma boa impressão, tá? Então fica aí para avaliação, obviamente, do Cifute e tudo mais, e essa possibilidade do Lautaro Dias vir para o futebol brasileiro, quem sabe até para o Corinthians em 2024, né, com a saída do próprio Felipe Augusto, que a gente debateu, que abre uma vaga aí no ataque do Corinthians para disputar aí posição com o Yuri e tudo mais, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians está monitorando o meia atacante David Terans, certo? Que era do Atlético Paranaense e atualmente está no Pachuca do México, certo? Cara, ele é um jogador de muita qualidade. Ele tem aí 29 anos,
certo? Uruguaio, né, como eu falei, já passou pelo Peñarol, pelo Atlético Mineiro aqui no Brasil, né, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, fez uma campanha muito boa no Furacão, e aí foi vendido pro Pachuca do México. E aí a situação é a seguinte, ele tem 29 anos, o Corinthians está avaliando para contratar ou não como meia armador. Eu lembro que eu havia comentado sobre o Terans em 2021, 2022, tá? Que era um dos nomes que o Corinthians poderia buscar no mercado e tudo mais, um jogador de qualidade, já estava aqui no futebol brasileiro, oscilava muito no Atlético Paranaense por conta dos treinadores, né? Foi até uma das brigas que ele teve aí no Atlético, ele era titular, depois ficava como opção, não era titular, em momentos decisivos e tudo mais, tá? E aí acabou saindo do Atlético, certo? Cara, eu gosto muito, muito, muito do nome do David Terans. Acho que pode ser uma opção boa para o Corinthians, né? Como a gente já viu aí, o Corinthians está avaliando o Maurício, o Rolleser do Estudiantes e tudo mais. Temos o Terans como uma terceira opção, né? O próprio Eduardo do Botafogo, o Corinthians também está avaliando. Então, assim, o Corinthians está de olho em meias armadores do futebol brasileiro e futebol sul-americano. Agora, como Augusto disse, só a partir do dia 2 para tomar uma atitude. Então a gente aguarda e eu quero saber a opinião de vocês. Terans seria uma boa no Corinthians? Sim ou não? Comente aqui embaixo, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!